Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo, ainda falando sobre Roma. Só que nesse capítulo, como eu falei para vocês na aula passada, nós estamos estudando agora o declínio de Roma, o finalzinho de Roma, como ela acabou, como ela foi dominada, aquela região, todo aquele império. Tá? Nós vimos nas aulas anteriores sobre o cristianismo, sobre a perseguição, vimos também sobre o processo de ruralização, que era as pessoas saindo da cidade, fugindo para o campo, fugindo das perseguições, das invasões dessas pessoas aqui, ó, dos germanos, tá? Tudo isso a gente viu na aula passada. Hoje nós vamos ver quem são esses germanos, tá? Quem são essas pessoas que estavam invadindo Roma, que estavam tomando de conta de Roma. Vamos lá entender então. Na página 189 nós já vemos o tópico Germanos, onde vive e quem eram. Germanos era um nome dado aos habitantes da Germânia, região da Europa parcialmente limitada pelos mares Bálticos e no norte e pelos rios Reno e Danúbio. É tipo na linha de ficar a Alemanha, Polônia, essa região ali. Os germanos eram divididos em vários grupos: alamânos, burgúndios, francos, gudos, juntos, ostrogordos, saxões, suevos, vândalos, visigodos, entre outros. Esses francos aqui, bem interessante, eles vão ser os franceses mais à frente, como a gente vai ver lá na Idade Média. Então, eles possuíam culturas diferentes entre si, mas tinham em comum o fato de serem povos guerreiros e agricultores. E eles também vão ser chamados de bárbaros, certo? Porque toda pessoa que era não romana, que era não grega, era chamada de bárbaros. Tá? Por isso essa denominação, mas logo vai se perder. Ok? Pulando então para a próxima página, a página 190, vemos o tópico A Guerra, Razão de Ser do Germano. Os germanos deviam se preparar para a guerra desde pequeno, e nisto era ajudado pelo pai. Ao tornar-se um guerreiro, recebia a honra e o reconhecimento da comunidade. O jovem passava então a integrar os comitatus, isto é, grupos guerreiros unidos a um chefe militar a quem devia servir a honra. O chefe devia ser servido e honrado, pois era o elemento chave da comunidade de guerreiros germanos. Era tipo o rei, o chefão da comunidade. Ao chefe cabia o mérito da vitória. Além da fidelidade ao chefe, os germanos valorizavam também a coragem nos campos de batalha. Quando um guerreiro era vencido, se matava no campo de batalha ou se escondia na floresta, esperando nova oportunidade para guerrear. Com o aumento das guerras contra os romanos, os chefes dos comitatos foram ganhando riquezas e poder, e alguns deles tornaram-se reis, como eu falei. De chefes ficaram reis, porque assim, eram chefes de uma comunidade, de uma aldeia, mas aí foi ganhando poder e riqueza e se tornaram rei de várias aldeias, para você ver a diferença. Aqui nós vemos os capacetes que eles usavam, os objetos como facas, o do rei aqui, as joias e tudo mais. Contatos, adaptação e exclusão. Primeiro nós vemos o tópicozinho aí, contatos, tá? É importante que se diga, a penetração dos germanos no Império Romano foi lenta e gradual, ou seja, eles não chegaram a invadir de uma vez não, assim se misturaram com os romanos, não. Foi devagar, uma luta aqui, passava um tempo, outra luta lá, aí se interagia com outros povos, e aí entrando e ganhando espaço, e assim foi. Por um longo tempo, tá? Não foi de uma vez não. Vemos também que as adaptações foram durante os séculos de contato, ocorreram inúmeras trocas de culturas entre os germanos e os romanos, como eu falei, não chegaram a invadir, não. Tinha as lutas, aí quando ganhava poder, ganhava terras, as culturas se misturavam, os conhecimentos se misturavam entre os germanos. Às vezes tinha aldeias de romanos, cidades romanas que não queriam ser destruídas, aí aceitavam que os germanos adentrassem na cidade e tomassem de conta. Tá ok? E vamos ver então na outra. Você pode ler isso aqui para você ter noção. Isso aqui do restante das adaptações. Mas para finalizar aqui então, nós vimos o tópico Migrações e Invasões do Império na página 192, onde vai falar o seguinte, que no fim do século IV, porém, um fator novo veio acelerar o processo histórico
os homos, povos nômades vindos da Ásia Central, atacaram os germanos. Ao serem pressionados pelos homos interessados na terra de tesouro dos romanos, os germanos intensificaram seus ataques a Roma. Em 378 d.C., por exemplo, o imperador romano Valente foi derrotado pelos visigodos. Os visigodos, um dos povos germanos, passaram a viver de modo independente dentro do reino. Como eu falei, eles chegaram a se adaptar e começaram a viver dentro do Império Romano. Em cerca de 405, vários outros grupos germânicos liderados pelos vândalos, suevos e álanos cruzaram o rio Reno. Em 410, os germanos saquearam Roma e partiram levando ouro, pedras preciosas, tapetes, etc. Por volta de 439, outro grupo germânicos, os vândalos, invadiram Cartago, que é outra cidade importante lá do Império Romano, província romana situada no norte da África, prejudicando com isso a cidade de Roma, que vivia do trigo importado da região. Em 1945, os germanos atacaram e saquearam Roma por uma semana. Finalmente, em 476, os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano Ocidental, que é aquela primeira parte lá do Império de Roma, que foi dividido em dois, como vocês lembram. Já o Império Romano Oriental, no entanto, resistiu às invasões germânicas e conseguiu sobreviver por mais de 1000 anos com o nome de Império Bizantino, que é o assunto para a próxima aula. Aqui nós vamos ver ó, que o Império Romano foi dividido em dois. Ó. Aqui é o Ocidental e aqui é o Oriental. Esse aqui foi derrotado. Esse aqui ainda conseguiu sobreviver por muito tempo. Eles criaram aqui, ó, sobreviver por 1000 anos, mas esses aqui foram derrotados. Foi então aí que os francos, visigodos e tudo mais ficaram construindo cidades, onde vai aparecer a Itália, a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal e assim vai. Vocês estão entendendo a situação? Ah não, França é para cá, ó. França é bem aqui assim, ó, se eu não me engano. Tá bom? E assim, vamos finalizar nossa aula, para que na próxima aula nós vamos estudar então o Império de Bizâncio, ou Império Bizantino. Tá ok, pessoal? Então, espero que tenham entendido essa aula. A continuação agora é de fato a invasão dos germanos, a destruição do Império de Roma Ocidental, tá? E como eles conquistaram e misturaram as suas culturas, que vão se transformar em outros países, em outras culturas, como os franceses, italianos, alemães, assim vai. Tá ok? Então, pessoal, qualquer coisa vocês podem falar comigo no WhatsApp ou assistir as videoaulas novamente, beleza? Então, até a próxima.